está em Gênesis capítulo 12, verso 18 até o 24. E hoje eu gostaria de falar para você, nesse culto, né, de família, falando sobre família, o tema da mensagem é esposa auxiliadora. Eva, a esposa auxiliadora, seus erros e aprendizados. Claro que aprendizados, né, mais para nós aprendemos até mesmo com o erro de outras pessoas, né, amados? Então, o governo, né, de toda a criação, ela foi dado ao homem, mas Deus declarou que não era bom que o homem estivesse sozinho, como nós vemos em Gênesis 2,18. E o que o Senhor viu? Depois de ter visto tudo que era bom, ele viu que não era bom o homem estar sozinho e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora. E foram criados à imagem de Deus, estabelecidos como representantes do mundo. Assim foi feito, né, Adão, depois Eva. E aquilo que Deus colocou sob o domínio deles, né, para cuidar da terra, né, e todos os nomes, como nós lemos aqui, de todos os animais, tudo Deus designou ao próprio Adão. Mas o objetivo principalmente dessa mensagem, meus queridos, é mostrar, e eu queria, lógico, hoje falando para a família de uma maneira geral, mas principalmente falando para as mulheres, né, que são esposas, e como que é maravilhoso a mulher quando ela assume este papel que Deus a designou, né, de auxiliadora. Deus não deixou o homem sozinho, ele criou uma auxiliadora para que, né, a auxiliasse, para que a pudesse ajudasse em todos os momentos. É por isso que Provérbios capítulo 18, verso 22 diz que o homem que encontra uma esposa, ele achou uma coisa boa e encontrou a benevolência do Senhor. Eu falo que hoje bem-aventurado é o homem, né, o marido que ele tem realmente, que ele tem encontrado verdadeiramente uma esposa. É diferente de uma mulher. Eu, para a glória de Deus, está aqui a minha Rebeca, né? Deus tem me presenteado, né, com uma esposa maravilhosa. Não falo só porque está na presença dela, mas há 31 anos, para a glória de Deus, nós temos visto isso. E ai de mim, se eu não tivesse valorizando e dar valor aquilo que é algo que tão precioso que Deus, a benevolência do Senhor, como foi falado, ao lado de mim. E eu digo hoje com toda certeza, bem-aventurado a todos os homens, bem-aventurado a vocês, marido, que estão agora me assistindo, que tem a sua esposa como adjutora, como auxiliadora. Porque aqui eu gostaria de mostrar para vocês, mulheres e também para os maridos, como que é quando a mulher, na questão de auxiliadora, ela negligencia este papel dela e ela vem fazer tudo aquilo que atende somente à sua vontade, as consequências que isso traz para o casal e para a família. Então vamos ver aqui o primeiro erro, por exemplo, já que nós estamos falando de Eva, que é o tema da mensagem, esposa auxiliadora, seus erros, aprendizados, né, que serão as consequências. Mas vamos dizer que primeiro erro que nós vemos aqui com Eva, o primeiro erro é quando ela escolheu acreditar na mentira de Satanás. No texto em Gênesis capítulo de número 3 ainda, nós lemos o 2, mas 3, do verso 1, na parte B, a serpente, que na época era o animal, segundo a Bíblia, mais bonito, ela chega perto da mulher, claro, o próprio inimigo, através dessa serpente, e começa numa conversa, num diálogo, a perguntar para ela uma coisa que ela já tinha certeza daquilo, já tinha ciência daquilo, de que era de algo que Deus não queria. E o inimigo começa dizendo para ela, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Isso começou apenas de uma pergunta. Aí então a mulher, que como auxiliadora, ela agora de repente ela se vê num diálogo com o próprio Satanás, e ela diz: não, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele. E aí ela faz um acréscimo que ela disse: e nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse para o casal, para eles não tocar, né, na árvore que estava no meio do jardim, não podia comer. Deus não falou tocar, então ela já fez um acréscimo. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer. Ou seja, Deus disse: se vocês comer, vocês vão morrer. Aí vem agora o diabo e fala para a mulher: com certeza vocês não vão morrer. Então a mulher agora poderia, ou cabia a ela obedecer à voz do Senhor, e aí com certeza grandes benefícios viria, né, para ela e seu esposo, e daí a família que iria vir sucessivamente, ou ela acreditava na mentira de Satanás. E foi justamente a segunda opção que ela fez. Preferiu acreditar que Satanás disse: com certeza vocês não vão morrer. E aí, claro e evidente, porque ele é o pai da mentira, João 8,44, que ele é o pai da mentira, e aí nós vemos o que, vamos ver agora, como é a história que você já sabe, o que resultou tudo isso, as consequências que trouxe, primeiramente no erro primeiro dela, de preferir acreditar na mentira de Satanás do que na verdade de Deus. Outro erro da auxiliadora é quando ela colocou a sua vontade sobre a vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 3, no verso 6, a Bíblia diz que: e vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui, amados, esse erro, né, que ela preferiu primeiro satisfazer a sua vontade. A vontade dela era que ela olhou e ela desejou, e viu que o fruto era o quê? Bom, era agradável e era desejável. Ela não pensou nas consequências e não pensou se isso ia entristecer a Deus ou não. Ela falou: vou comer, né? E aí, o que aconteceu? Ela comeu e ainda deu ao seu próprio marido. Hoje, o que nós aprendemos com isso, né? Aplicando para os dias atuais? A mulher, a esposa verdadeira, aquela que quer o bem, né, da sua família, quer o bem do seu esposo, quer o bem do seu lar, nem tudo aquilo que somente é agradável a ela, né, ela deve optar por fazer. Aliás, a Bíblia diz em Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, aí faltou nela o que é a sabedoria. Sabedoria para poder ter um discernimento e até mesmo negar a si próprio para satisfazer ao próprio Deus primeiramente, e com certeza, né, as consequências que viria. O problema nosso, amados, é que muitas vezes nós olhamos só para a satisfação momentânea que o nosso corpo, que os nossos olhos cobiçam, né, porque foi os olhos que ela viu que era bom, que era agradável, que era desejável, comeu, né, tomou, comeu e ainda deu ao marido. Claro que aí também faltou uma grande falta de sabedoria do próprio marido, que poderia falar: não, mas, né, você está ciente que eu não posso aceitar, porque o nosso próprio Deus, lembra que Ele nos recomendou que nós não fizéssemos tal coisa? Mas nem ele, nem ela, né, ou seja, não pensou nas consequências, pensou só em satisfazer a si próprios. E aí a Bíblia disse que eles comeram então, e pronto, de repente agora, aquele que era um fruto proibido, né,
ele se vê agora na desobediência a Deus e agradando, né, ao próprio inimigo que lhe ofereceu, justamente para que pudesse entristecer a Deus. Então, quando ela deu também um fruto ao seu marido, fazendo com que ele também pecasse também, porque aí foi a negligência dele também, aí agora ambos, os dois cometeram um erro muito grande, porque logo em seguida, após satisfazer os seus próprios desejos, aí sim que vieram a consciência de aquilo que poderia acontecer, e eles começaram, de inocentes que eram, passaram a ter a consciência, sentiram primeiramente aquele sentimento de culpa, a sua própria consciência condenando-os, e eles optaram por quê? Por esconder. Infelizmente, hoje é um erro que acontece muito, amados, com o ser humano, não é só com a mulher, acontece com o homem, acontece com todo ser humano. Primeiro, quer satisfazer a sua própria vontade, a todo custo, briga duro e busca a todo momento aquilo que possa satisfazer a si próprio. Depois que satisfez, aí claro, vem o peso da consciência, e uma passagem na Bíblia Sagrada que muito me esclarece, isso mexe muito comigo quando eu leio, na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 20, que diz assim: filhinhos, lembre, se o seu coração, que é a sua consciência, te condena em alguma coisa, lembrar que maior é Deus do que o seu coração, do que a sua consciência, né? Deus é maior do que a sua consciência e conhece todas as coisas. Mas o verso 21 diz assim: mas se o seu coração, ou seja, a sua consciência não te condena em nada, temos confiança para com Deus. Amados, a coisa mais maravilhosa que tem é a mulher, né, fazer, né, o seu papel como auxiliadora, né, e saber que ela está sendo um instrumento de Deus para abençoar o seu esposo, para estar junto com o seu esposo. Ele também, na sabedoria, por mais que ela não esteja ouvindo ele, ela, através da sabedoria, ela vai fazer com que ele também compreenda isso, para que não traz resultados trágicos para os dois e para a família. Então os dois, né, sentiram culpados, e o que é? Optaram por esconder de Deus. O problema hoje do ser humano nunca é admitir. Você pergunta a uma pessoa: você fez isso? Não. Aí já põe a desculpa em outra pessoa. E é assim que aconteceu com o casal, e os dois começaram a querer se esconder de Deus, como se a gente pudéssemos esconder de Deus alguma coisa, sendo que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então a Bíblia diz também em Gênesis 3,7 que eles sentiram vergonha, né? Eles se vergonharam do próprio Deus. E aí, amados, vendo esses erros, né, optando aí como um tema da mensagem, de ver os erros, primeiro da auxiliadora, e também que trouxe consequência também o cabeça do lar, aí veio também o que surgiram, cara, tentando se esconder as vergonhas, e aí agora começa a vir as consequências. Primeira consequência é que, optando por acreditar na mentira de Satanás, eles perderam o que? Primeiro, eles perderam a intimidade com Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente faz a vontade da gente e não faz a vontade de Deus, por mais que o Espírito Santo esteja nos orientando, e nós ainda esforçamos para fazer, para agradar a nossa própria carne, nós vamos sentir vergonha de Deus, vamos tentar se esconder de Deus, e o próprio Espírito de Deus vai se afastar da gente. E aí, então, o que eles perderam? Eles perderam a intimidade com Deus. Como não bastasse somente isso, né, eles também, o próprio Deus acabou amaldiçoando a serpente, e a terra foi amaldiçoada por causa do casal, por causa da desobediência deste casal. A terra ficou amaldiçoada. Era para a terra nascer só bênção, só planta boa. A semente deveria ser só fruto
bom para se comer, mas aí, devido ao pecado, veio as pragas, veio tantas a semente maligna, né, em consequência do pecado. Também, como consequência também, veio o sofrimento, o trabalho árduo, né, e morte, porque se eles não tivessem desobedecido, não iriam morrer fisicamente. Morreram fisicamente, depois mais tarde, mas primeiro morreram espiritualmente, tiveram a morte espiritual e a morte física também. Ao longo disso também, veio também a profecia, né, do próprio Deus, um decreto de Deus para que a mulher pudesse dar à luz, né, com dor, e educar os seus filhos e ao relacionar-se também com o seu marido. Veja que a quarta consequência disso, eles foram expulsos desse lar maravilhoso que era o Jardim do Éden. E quinta, só vi aí como diz, a desgraça, né? Porque a desobediência traz uma desgraça. Aí veio também, embora a alegria agora do nascimento do primeiro filho, ou seja, do primeiro e depois do segundo filho do casal, Caim e depois Abel, por pouco espaço de tempo, porque daí depois veio a dor, quando o próprio irmão mais velho assassinou o mais novo, Caim matando Abel. Então, ou seja, tudo aquilo que poderia, tudo por causa de uma mulher que foi criada como auxiliadora, preferiu dar ouvido à voz do inimigo, preferiu primeiramente satisfazer a sua própria vontade para depois pensar nas consequências. Não é só a questão de Eva, mas isso traz um aprendizado muito para nós hoje, amados, que se nós optarmos por só satisfazer mesmo a nossa própria carne, a nossa própria vontade, virão situações futuras que até os nossos filhos vão sofrer com as consequências devido aos nossos próprios pecados. Quantos filhos hoje pagam caro pela consequência de um pecado, ou consequências, né, desastrosas que o pai e a mãe tomaram outrora? Então, até que durou, que depois que ela perdeu isso, Deus, por sua bondade e misericórdia, fizesse com que o casal pudesse conceder um outro filho, o qual foi um sucessor de Abel, que por nome Sete, e foi o antecessor do próprio Messias, que é o próprio Jesus. Então, amados, concluindo essa mensagem, que quero ser breve, concluindo, fica aqui, né, não vamos só jogar pedra na Eva, mas será que, né, você no lugar de Eva, você também no lugar de Adão, eu também, será que nós não faríamos a mesma coisa? Será que a ingratidão nossa, né, nós nos iríamos optar pela mesma coisa? Fica aí o aprendizado, né, que como auxiliadora, ela não poderia agir por sua própria conta, ou possuir, ou aquilo que ela batesse os olhos, tudo aquilo que ela desejasse. Papel de auxiliadora não pode fazer a sua própria vontade e não pode achar que pode possuir o que quiser e na hora que quiser, porque tem que pensar que o Senhor colocou você como também uma coluna da sua própria família, e que futuras consequências desastrosas depois pode ser tudo designada ou pela consequência da sua decisão que você optar. Então, o acontecimento com a primeira mulher proclama um aviso a todas as mulheres da atualidade, para que siga o caminho da obediência. A obediência é algo tremendo. E aí vai também um eco de esperança
para você, auxiliadora. Se a primeira mulher experimentou a justiça de Deus e também experimentou a graça de Deus, assim também será com as suas descendentes, que é você que está me assistindo agora. Então, guarda isso no teu coração e com certeza, a todo momento, não pensa que hoje não na forma mais de serpente, mas do diabo de uma coisa mais, talvez mais maravilhosa, porque tem que ser algo que chama a sua atenção. Vai querer chamar a sua atenção por alguma forma e vai querer fazer você achar que a felicidade está em momentos instantâneos, momentos rápidos de prazer e de felicidade. Mas pensa que através de você, você pode ser responsável por trazer uma paz no seu lar, trazer uma alegria no seu lar, na sua família, porque Deus a designou para isso. E você como cabeça também, né? Saiba valorizar e também saber a opinião também da sua adjutora, porque isso também é papel de um cabeça, que não é para mandar, é para manter, é cabeça porque é para pensar, para agir e saber que também, se não souber agir como cabeça, terá também as suas consequências desastrosas depois. Que Deus possa abençoar ricamente, poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. E querendo Deus, até breve, né? Novamente, em nome de Jesus, estaremos juntos ou pela live, mas o importante é que Deus está sempre conosco. Estaremos fazendo uma breve oração para que Deus abençoe você como auxiliadora, que abençoe você como cabeça do seu lar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso que aqui passamos na tua presença. Pai, em nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, cada irmão, cada irmã agora, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada mulher que o Senhor a constituiu, que o Senhor colocou ao lado deste homem, como auxiliadora, Senhor, como ajudadora do seu lar. Senhor, só o Senhor sabe, Senhor, o que talvez essa mulher tenha passado, até mesmo maltratos, e também, meu Deus, não sendo ouvida, mas que o Senhor possa mudar o quadro dessa vida a partir de hoje, e que ela mantenha-se fiel ao Senhor, e não venha se deixar se infiltrar, ou seja, dar ouvidos a estratégias demoníacas que Satanás venha a agir por intermédio de qualquer coisa que ele quiser fazer para tirar essa auxiliadora do foco. Senhor, também este homem